Olá, primeiro ano, voltando, retornando às aulas, isso é coisa muito bom. Aprender, conhecer, crescimento é muito legal. Só que antes de nós começarmos assim propriamente dito, eu quero meditar numa coisa com vocês. Sabe, a Bíblia, ela, na realidade, ela é tudo pra gente. Ela é fonte de conhecimento, ela é fonte de saúde, ela é fonte de sabedoria, é tudo. A Bíblia é tudo para nós. E ela tem um verso que me chama muito atenção, inclusive quando menina em casa, o meu pai sempre lia esse verso e sempre discutia conosco sobre esse verso. Ele diz assim, ó, tudo que tiver a mão a fazer, faze-o conforme as tuas forças. Gente, o que ele quer dizer para nós? Que tudo que eu tiver que fazer, independente se é estudo, trabalho, família, qualquer coisa que você tiver que fazer, faça o melhor que você pode. Sabe, eu assistindo uma palestra, eu ouvi do palestrante uma frase que eu gravei e eu quero compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com esse verso da Bíblia. Ele diz assim, ó, se você não se prepara para algo que você tem que fazer, que você tem que se desempenhar, se você não se prepara bem, você está se preparando para o fracasso. Olha que profundo, gente. Então, se você não estiver se preparando bem para algo que você tem que realizar, você está se preparando, então, para o fracasso. Gente, o meu recado hoje para você, tudo que você tiver que fazer, faça bem feito. Se prepare bastante, porque senão você será um fracassado. Você tem que entender assim, ó, que tudo que você puder, você faz. O que você não pode, o restante que você acha que ainda podia ser melhor, você pode entregar nas mãos de Deus, que Ele vai fazer por você. Mas a sua parte, você precisa fazer. Gente, com essa, eu começo então a nossa aula de hoje. E nunca esqueça, sempre colocar Jesus como centro da sua vida. Jesus é o principal, é o melhor e é o mais importante na sua vida. Primeiro ano, nós vamos começar relembrando inequações, só que hoje inequações do segundo grau. Inequações do segundo grau. Bom, a gente sabe que a inequação, a diferença é a equação, você tem uma igualdade e você chega no valor. A inequação, você chega no intervalo. A inequação, você não tem o sinal de igual. A inequação, você tem o sinal de desigualdade. E a inequação do segundo grau, assim como a inequação do primeiro grau, a gente resolve normal. No fim, a gente coloca a reta numérica e descobre qual é a solução. Mas de início, a gente resolve como se fosse uma equação. Olha o primeiro exemplo que eu quero fazer com vocês. O primeiro exemplo diz assim, resolva a inequação x ao quadrado menos 12x mais 11 maior ou igual a zero. Entenda, eu tenho uma inequação do segundo grau. Você sempre vai resolvê-la como se fosse uma equação, utilizando o sinal de igual. Ou seja, dois números multiplicando, você tem 11. Dois números somando, você tem 12. Não tem nem graça. 11 vezes 1, 11 mais 1, 12. Então, a gente acaba de achar as duas raízes. Bolinha fechada, porque eu tenho o sinal de maior e igual. Então, bolinha fechada para o 1, bolinha fechada para o 11. A gente sabe que aqui nós temos uma parábola virada para cima. Essa parábola virada para cima, a gente tem, entre as raízes, nós temos a parte negativa que está abaixo do eixo x. É a parte negativa da função. Como ela vai infinito para a direita, infinito para a esquerda, para cima, você tem a parte positiva. Olha que interessante, ele está querendo, a inequação é a parte maior. Se é a minha parte maior, é meu extremo do 11 e meu extremo do 1. Então, eu teria x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 1, ou x maior ou igual a 11. Essa seria a solução dessa primeira inequação. A segunda inequação que eu gostaria de resolver com vocês é assim, ó. Menos x ao quadrado mais 2x menos 1 maior do que zero. Perceba, é uma equação, a gente começa resolvendo como se fosse uma equação. Como é uma equação, eu vou multiplicar, olha, preste atenção. Eu vou multiplicar
Não vou nem multiplicar, não. Esse aqui eu vou fazer Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 1. Delta é igual a 4, menos com menos dá mais, com menos dá menos. Delta é igual a 0. X é igual a menos B, menos 2, mais ou menos 0, sobre 2A, que vai dar menos 2. X' é 1, X duas linhas é 1. Perceba, eu tenho apenas uma solução. Lógico, delta deu 0. Como delta deu 0, a gente tem apenas uma solução. Como que eu faço aqui agora? Bolinha aberta, eu não tenho sinal de igual para o 1. Gente, a parábola que ela é virada para baixo, ela apenas encosta no eixo X. Então, entenda aqui uma coisa para mim. Perceba, ela não tem a parte positiva. Ela não sobe acima do eixo X. Então, eu não tenho a parte positiva. Eu tenho a parte igual a 0, y igual a 0, x é 1. É exatamente aqui quando o y é 0. Mas não é isso que eu estou pedindo. Ele está pedindo a parte maior do que 0. Eu não tenho, porque daqui para baixo ela é tudo negativa. Como ele está pedindo a parte maior, eu não tenho esta solução. Ou não existe esta solução. Conjunto vazio. A próxima que nós temos, número 3. A número 3, a gente tem assim, ó, 3x ao quadrado menos x mais 1 maior ou igual a 0. Perceba, pessoal, essa primeira eu tinha duas soluções, essa segunda eu tinha apenas uma solução no meu determinante, e acabou que ela tinha um conjunto vazio em relação à inequação que estava sendo pedida. Essa terceira vai acontecer uma coisa muito interessante. Como aqui eu tenho 3, eu vou multiplicar o meu termo C. Então, eu teria 2 números multiplicando, eu tenho 3. 2 números somando, eu tenho 1 positivo. Gente, eu não tenho essa solução. Possivelmente, eu vou ter números irracionais, ou eu vou ter um número não aceitável, porque o delta vai ser negativo. Vamos ver? Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 1. Menos 4 vezes 4, 16, delta é igual a menos 15. Gente, a partir do momento que eu tenho delta negativo, eu não tenho x' e x duas linhas. Olha como que vai ser a minha reta numérica. A parábola é virada para cima, então ela vai ficar aqui para cima. Ela não vai encostar no eixo x. E se aqui fosse negativo, fosse menos 3x ao quadrado, ela seria virada para baixo, não encostando no eixo x. Por que não encosta no eixo x? Porque nós não temos raízes, não temos x' nem x duas linhas, porque o delta é negativo. Como ela é toda virada para cima, eu tenho toda ela positiva. Ela não encosta e não tem nada para baixo, toda ela é positiva. Como ela está pedindo é a parte maior, então a minha solução aqui são todos reais. Minha solução são todos reais, ok? Dúvidas? Perguntas? Vou virar, eu tenho para mostrar para vocês mais 2 exemplos, virando, 1, 2, 3, 4, 5, fui! Qualquer coisa eu volto depois. Pessoal, o exercício número 4. O exercício número 4 que eu quero mostrar para vocês é assim, ó, determine o domínio. Eu já tinha falado sobre isso para vocês. Sempre quando eu estou pedindo domínio, na realidade eu estou pedindo a condição de existência. E o domínio da função f de x é igual a raiz de 2x ao quadrado mais 7x mais 3. Você fala assim, Del, isso aqui você não tem uma inequação. Claro que você tem. Porque a partir do momento que está pedindo domínio, você está pedindo a condição de existência. Como eu tenho uma raiz quadrada, uma raiz de índice par, eu não posso ter resposta negativa. Então, olha como que eu vou escrever isso. 2x ao quadrado mais 7x mais 3 maior ou igual a 0. Como é numerador, igual a 0. Se essa raiz estivesse no denominador, só maior do que 0. Percebe? Essa escrita é só para pegar ratão aqui. Não pegou a ratona, porque na realidade eu estou vendo que isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. 2 números multiplicando igual a 6, que é o 2 multiplicando 3. 2 números somando menos 7. Perceba, pessoal, quando você tem 2 números multiplicando
positivo e dois números somando negativo, você já está enxergando aqui que nós vamos ter aqui dois números negativos. Porque somar dois números negativos continua negativo. E multiplicar dois números negativos vai dar positivo. Quem que seria aqui? 6 e 1. 6 e 1, ó. 6 vezes 1, 6. E menos 6, menos 1, menos 7. Menos 6 vezes menos 1 dá 6 positivo. Só que não é minha solução essa. Porque a partir do momento que eu multipliquei por 2, eu tenho que dividir por 2. Então, na realidade, eu tenho menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3. Eu tenho menos 1 sobre 2, que vai dar menos meio. Então, as minhas raízes são menos 3, bolinha fechada, menos 3, que é a menor, e menos meio. A inequação, ela é crescente, a parábola é virada para cima. Se ela é virada para cima, negativo entre positivo nos extremos. Ele está pedindo a parte maior, ou seja, maior do que menos meio e menor do que menos 3. X pertence aos reais, dá o quê? X é menor ou igual a menos 3 ou X maior ou igual a menos meio. Tá aqui a minha solução. E a última de exemplo que eu quero passar para vocês, que daí depois eu vou fazer alguns exercíciozinhos com vocês da apostila, resolva a inequação produto. A inequação produto é a mesma da inequação produto do primeiro grau. Olha só, pessoal, eu tenho aqui dois parênteses multiplicando x ao quadrado menos 6x mais 5, que multiplica 3x menos x ao quadrado maior do que zero. Só maior do que zero. Já a ideal tem que fazer a distributiva nunca. Você teria uma equação de quarto grau, não é necessário. Como você tem a desigualdade zero, você vai resolver cada uma separada. Então, eu teria aqui, ó, resolvendo a primeira, dois números multiplicando vai dar 5. Dois números somando dá 6. Estou resolvendo essa primeira. Quem são, pessoal? 5 e 1. Ó, 5 vezes 1 dá 5, 5 mais 1, 6. Nunca esqueça que a gente sempre vai trabalhar com a reta numérica. Bolinha aberta, eu não tenho sinal de igual. Então, eu teria aqui 1 e 5. Perceba, como a parábola é virada para cima, eu vou ter negativo entre positivo nos extremos. Fazendo agora a segunda, dois números multiplicando vai dar 0. Por que 0, Del? Porque você tem aqui que o seu termo C é 0. Perceba que ela está desarrumada. Se você quisesse arrumar, você teria aqui, ó, menos x ao quadrado mais 3x. Somando, vai ser menos 3. Sempre o termo B com sinal invertido. Quem são, pessoal? Sempre que o seu produto for 0, você tem uma solução 0. Dois números somando com 0 é menos 3. Para dar menos 3, 0 menos 3 dá menos 3. 0 vezes menos 3 vai dar 0, porque o produto é 0. Então, olha só, pessoal. Agora eu tenho 0 e menos 3. De novo, como aqui eu tenho 1, o 0 vem antes, né? Opa, começa... Ai, pessoal, ficou pequeno aqui pra mim. Eu vou fazer outro aqui. Ficou ruim aqui. Aqui eu tenho, ó, eu tenho menos 3 e tenho 0, certo? E a parábola aqui é negativa, ela é decrescente, então ela é virada para baixo. Se ela é virada para baixo, no meio é positivo, nos extremos é negativo. Vou fazer essa aqui agora, porque eu tinha feito muito pequenininho para não ficar muito ruim, né? Aqui eu tenho 1 e 5. Gente, 1 é para a direita do 0. Então, eu teria aqui 1 e 5. Percebe como não estaria ali? 1 e 5. E a gente já viu que nos extremos é positivo, nos extremos positivos. Certo? Legal? Bom, agora a gente tem aqui, ó. Gente, eu tenho um problema aqui, ó. É 0 e 3. 3 porque você tem menos x aqui, ó. Você multiplicando por menos 1, você teria 3 positivo. 3 positivo. Gente, eu vou pegar uma outra folha para ficar melhor. Ainda bem que eu olhei aqui, né? Então, olha só, pessoal. Aqui 0 e 3, 5 e 1. Então, tá aqui, ó, pessoal. Deixa eu fazer bonitinho aqui. Ó, 0 e 3. Parábola virada para baixo.
Então, você teria positivo no meio, negativo para os extremos, porque aqui eu tenho... Por mais que você multiplique por -1 a equação para poder achar os zeros da função, tudo bem, mas você não pode, você tem que considerá-la do jeito do original, ok? A primeira que eu tenho 5 e 1. Meu 1 está entre 0 e 3, daqui meu 1, e o 5 está depois do 3. A parábola aqui é crescente, seria isso aqui. Positivo no meio, dona senhora, negativo no meio, tá complicada a coisa aqui, né? E positivo nos extremos. Legal? Agora, vamos baixar os nossos valores. Tá aqui, pessoal, o 5, mais com menos dá menos, o 3, menos com menos dá mais, 1, menos, aqui é menos, tá, pessoal? Ó, tudo menos aqui, ó. Menos com mais dá menos, o 0, mais com mais dá mais com menos dá menos. Legal! Qual é a parte que nós estamos querendo? A parte positiva, maior do que 0, ó. Então, eu teria entre 3 e 5, entre 0 e 1. Então, eu teria aqui, ó, x pertence aos reais, dá o quê? 0 menor do que x menor do que 1, ou 3 menor do que x menor do que 5. Gente, tá aqui, ó. Bom, essa aqui vocês já tinham copiado, ok? Que é o domínio da função raiz de 2x ao quadrado mais 7x mais 3. Na realidade, eu tenho uma inequação. Essa daqui, eu fiz a raiz dessa primeira, x ao quadrado menos 6x mais 5, dois números multiplicando dá 5, dois números somando dá 6, termo bem invertido. Por que 0 e 3 positivo? Porque, na realidade, pessoal, como eu tenho x ao quadrado, é como se eu tivesse multiplicado apenas essa equação para achar o zero dela, ou seja, a raiz dela. Então, eu teria x ao quadrado menos 3x, mais 0, né? Porque o termo C é 0. Então, eu teria aqui, ó, dois números multiplicando dá 0, meu termo C é 0. Dois números somando dá 3 positivo, porque meu termo D é sinal invertido, ok? Fazendo isso, aí a gente volta para os sinais. Tá aqui, ó, 0 e 3, parábola virada para baixo, porque x ao quadrado é negativo. E 1 e 5, parábola virada para cima, porque x ao quadrado é positivo. Então, você teria menos no meio, mais nos extremos. Temos esta resposta, ok? Bom, aí, pessoal, eu gostaria de fazer com vocês uns exercíciozinhos da página 34. Na página 34 de vocês, página 34 da apostila de vocês. Nós temos ali o exercício 14 pedindo para você resolver as inequações. Letra A, exercício 14, letra A. Você tem assim, ó, x ao quadrado menos 11x mais 30 maior do que 0. Gente, normal, dois números multiplicando dá 30, dois números somando vai dar 11. 6 vezes 5, 30. 6 mais 5, 11. Ok. Colocando aqui na reta, eu tenho bolinha aberta para o 5, bolinha aberta para o 6, parábola virada para cima, ou seja, no meio negativo, nos extremos positivo. Ele está pedindo a parte maior, ou seja, x menor do que 5 ou x maior do que 6. Letra B. Na letra B, nós temos 1 menos 4x ao quadrado menor do que 0. Perceba, eu tenho uma equação de segundo grau incompleta, faltando o termo B. Olha só, pessoal, se você quiser multiplicar toda ela por menos 1, legal. Você pode multiplicar toda ela por menos 1. Eu teria mais 4x ao quadrado, menos 1, inverte todos os sinais, inclusive o desigualdade, maior do que 0. Agora, tudo bem. Dois números multiplicando vai dar 0. Dois números somando vai dar 1 positivo. Só que aqui você não pode esquecer que este 4 estaria multiplicando o meu 0, que não faz diferença. Mas isso é importante você entender, porque aqui você precisa depois dividir por 4.
Ou aqui você poderia também falar assim, ó, você poderia fazer soma e produto, ou simplesmente assim, ó, 4x ao quadrado é igual a 1, x ao quadrado é igual a 1/4, expoente vai em forma de mais ou menos, raiz de 1/4, x é igual a mais ou menos, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Gente, isso aqui é um 2. Nossa, que difícil. Mais ou menos meio. Ou você poderia fazer aqui a soma e produto. Dois números multiplicando vai dar 0. Sempre, né? Quando o produto é 0. Então, aqui você teria 1. 0 mais 1 dá 1. 0 vezes 1, 0. Só que não pode esquecer que você tem que dividir por 4. Dividindo por 4, você teria mais ou menos raiz de 4. Ok? Que seria mais ou menos meio. Pessoal, tá aqui, ó. Bolinha aberta menos meio, bolinha aberta meio positivo. Aqui, olha só, se você considera aqui, você consideraria virada para baixo e pegaria a parte negativa. Se você considera essa aqui, nós vamos considerar a parte virada para cima. Agora aqui é o negativo e aqui é o positivo. Qual é a parte que eu tô querendo? A parte positiva, ou seja, maior do que 0. Gente, é a mesma coisa se você considerasse essa virada para baixo, querendo a parte negativa. Virada para baixo, querendo a parte negativa, também seria os extremos. Não faz diferença, ok? Quando você multiplica a equação inteira, invertendo o sinal, não teria problema nenhum. Então, como ele está pedindo a parte maior, x menor do que menos meio e x maior do que meio, ok? Próxima questão, x ao quadrado, letra C, x ao quadrado mais 1 menor do que 0. Gente, de novo uma incompleta. O que eu faria? X ao quadrado é igual a menos 1, x é igual a mais ou menos raiz de menos 1. Não existe. Ou seja, pensando aqui, você teria uma parábola virada para cima, sem encostar no eixo x. Perceba que você não vai dizer que não existe solução para a inequação. Aqui a gente não tem raízes, mas a inequação aqui para mim, ela é toda positiva, porque ela está virada para cima. Como ela está pedindo a parte negativa, que é a parte menor do que 0, agora sim, a minha solução não existe, ou seja, conjunto vazio. Se aqui tivesse pedindo a parte maior do que 0, aí você teria a solução real, porque todos os números para mim seria a solução. Letra D. A letra D nós temos assim, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9 menor ou igual a 0. Dois números multiplicando dá 9, dois números somando dá 6. Gente, eu não tenho nem o que discutir. 3 vezes 3, 9. 3 mais 3, 6. Perceba, eu tenho apenas um valor, uma raiz, que é 3. A parábola aqui é virada para cima também, ó. X ao quadrado é positivo. Então, no 3, o y é 0. Para a direita do 3, positivo, e para a esquerda pro 3, positivo. E ele quer a parte negativa de novo. Como ele está pedindo a parte negativa, ou seja, menor igual a 0. Não é só a parte negativa, menor e igual a 0. Se fosse só menor do que 0, não teria solução, ou seja, conjunto vazio. Mas como ele está falando menor e igual a 0, é exatamente este valor. Porque o 3, bolinha fechada, o 3, o y é 0. Então, na realidade, eu tenho como solução apenas o número 3, ok? Exercício número 15. Exercício número 15, letra A, ele pede o domínio das funções. Olha que legal. F de x é igual a x ao quadrado mais 6x mais 5. Pessoal, pediu o domínio, na realidade, ele está trabalhando com inequações. Então, nesse caso aqui, eu teria x ao quadrado mais 6x mais 5 maior ou igual a 0. Por que maior ou igual? Porque ele é numerador. Então, ele pode ser igual a 0. Ele tem que ser. Eu tenho que demonstrar que é igual a 0. Dois números multiplicando dá 5. Dois números somando dá menos 6. Sempre sinal invertido. Ixi, eu já sei que os dois números serão negativos. Só tem uma solução. Menos 5 e menos 1. Menos 5 e menos 1. Legal. Colocando aqui na reta, bolinha fechada para o menos 5 e bolinha fechada para o menos 1.
Minha parábola é virada para cima porque o x ao quadrado é positivo. Entre é negativo porque está abaixo do eixo x, nos extremos positivo. Ele está pedindo a parte positiva, então eu teria x menor ou igual a menos 5 ou x maior ou igual a menos 1. Ok? Letra B. A letra B, deixa eu mudar um pouquinho a cor da caneta. A letra B, ela é interessante. Ela tem assim, ó, f de x é igual a 5 sobre raiz de 16 menos x ao quadrado. Complicou dela? Não, não complicou, pessoal. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos dizer que 16 menos x ao quadrado é maior do que zero. Perceba, aqui eu utilizei maior ou igual, porque é numerador, está em cima. Aqui, eu vou dizer que é maior do que zero, porque eu não posso aceitar zero no denominador. Só maior do que zero. Gente, eu vou fazer uma equação como se eu, isolando o x ao quadrado. Vou passar o x ao quadrado para lá, né? 16 é igual a x ao quadrado. Expoente 2 mais ou menos raiz de 16 é igual a x. Que vai ser mais ou menos 4. Igual a x. Legal? Entenda que agora eu não multipliquei a equação. Continua menos x ao quadrado maior do que zero. Tá aqui, pessoal? É menos 4 e mais 4. Parábola virada para baixo, porque eu tenho x ao quadrado negativo. Gente, virada para baixo, aqui eu tenho positivo e nos extremos tenho negativo. Ele está pedindo a parte maior. Parte maior é entre menos 4 e mais 4. Você pode escrever em forma de intervalo, menos 4 e 4. Gente, e era isso que eu teria para mostrar para vocês. Opa, tá faltando aqui. Desculpa aí, tá, pessoal? Dá uma olhadinha. Gente, eu gostaria que todo esse exercício, 14 e 15, e também os exemplos que eu passei para vocês, que vocês colocassem no caderno, fizessem entendendo os exercícios. Se tiver dúvida, pode me chamar, pode me perguntar. O importante é você saber, você entender o que está fazendo. Não esqueça, bom estudo para vocês, mas não esqueça de fazer o seu melhor para alcançarmos o melhor. Até mais.